Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infinito. Dá-me alegria em tua salvação. Pois uma vez eu sinto o meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Oração entrego a ti contrito, venha ao imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Pode chegar. Eu vou precisar do público, irmão. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu tenho aqui uma folha de esboço, ok? Para que você possa preencher alguns dados das nossas aulas. Não sei se são todos que já receberam, eu creio que não, né? Estou vendo alguns rostos novos. Irmão Heraldo, pode entregar para mim? Essa folha aqui, ela vai abarcar o primeiro tópico que nós estamos estudando, tá bom? Então a folha é sua, o lápis é meu, aí você me devolve no final o lápis. Lembrando que roubar lápis é pecado. Também eu quero dizer a vocês que nós estamos disponibilizando as aulas, todas elas serão gravadas, ok? Então você poderá acessar o conteúdo em outro momento. Também eu estarei fornecendo a vocês, se vocês quiserem, um resumo da aula. Aí você tem que me pedir, tá bom? A não ser que você compre uma resma de sulfite, eu posso imprimir cópias e mais cópias, tá bom? Mas se você quiser, eu posso mandar em PDF para você o resumo da aula, tá bom? Outra coisa, eu também estou oferecendo pequenas avaliações, pequenos testes. Eu gostaria que você que está fazendo o curso tentasse responder as questões, tá bom? A avaliação, ela faz parte do processo de aprendizado, tá bom? Das pessoas que estiveram na aula na semana passada, apenas 7 enviaram as avaliações. Obrigado, irmão. Então, se você puder, quero pedir a gentileza a você, né, responde lá as questões. Eu iria fazer a leitura e dar as respostas hoje, mas eu quero dar mais uma oportunidade a você, né, responder só coloca as respostas e me manda, eu já corrijo na hora para você, tá bom? Essa aula de hoje também será gravada, também posso disponibilizar a você o resumo, se você quiser. Pastor, o senhor pode dar a aula na íntegra para mim? Lógico que eu posso. Normalmente os meus estudos são de 10 páginas, eu te mando.
né? Se você quiser na íntegra, eu te dou também. O resumo normalmente é uma página só, tá bom? E eu também vou providenciar a avaliação da aula de hoje, tá bom? Então, se você quiser, também poderá responder as questões de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse e o capítulo 1, por favor. Apocalipse, capítulo 1, pastor Davi fala a leitura para nós, no verso número 3. Eu pedi a vocês que memorizassem até o final do curso esse texto, que traz uma bem-aventurança. O irmão, o pastor Davi vai fazer a leitura, nós vamos orar e vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? O texto fala bem-aventurado, ou seja, feliz é o teu caminho. Você que está aqui para ler esses textos, para ouvir esses textos e para guardar no seu coração, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos orar? Amado Deus, queremos mais uma vez expressar gratidão pela tua bondade para conosco. Principalmente porque aqui na cidade de Curitiba nós temos diversas igrejas que são comprometidas com estudos, com a pregação, com o aconselhamento, e nós podemos ir a esses lugares e receber orientações, instrução que vem da parte do Senhor. Também agradeço ao Senhor que muitos irmãos tiveram um dia labutoso hoje. Alguns até na escola, no ambiente de trabalho, alguns com afazeres domésticos e às vezes pesado. E eles optaram em estar aqui. Então peço ao Senhor que os agracie com esse conhecimento, que eles possam entender, que eles possam compreender. Também oro a Deus por aqueles irmãos e irmãs que do seu lar estão também acompanhando esse treinamento, esse curso. Como foi dito na semana passada, a Igreja Batista Nova Esperança, ela tende a alcançar outros lares, de outras cidades e outras regiões. Se porventura, ó Senhor, haja alguém que não te conhece como Deus e Salvador, que o Senhor nos convença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos algumas pessoas, para mim, visitantes, mas pode ser que já vieram outras vezes, eu não sei, né? Eu queria pedir para a irmã apresentar o nome, eu não estou lembrado, né? Suzana, ela é tia da Thalita. Suzana, dona Suzana. O filho dela, o Igor, está ali atrás. Nossos parentes, eles são de Santos, estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Na semana passada nós demos início ao nosso curso de escatologia e eu expliquei a vocês que a palavra escatologia, né, é um termo grego, né? São duas junções de duas palavras gregas. E a primeira parte, escatós, quer dizer o que mesmo? Alguém lembra? Fim, ou último, né? A palavra escatós é um termo grego, quer dizer fim. E logia, o que quer dizer logia? Isso, estudo ou discurso. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Dentre as quais, irmãos, precisamos compreender que Deus, Ele gerencia todas as épocas e todos os tempos. E uma das maneiras de nós compreendermos essa gestão de Deus através dos tempos é através das dispensações. E a palavra dispensação também é uma palavra grega, composta também de dois termos gregos. Quem lembra qual é o termo grego chamado dispensação? Quem lembra?
Isso, eu vi vários de vocês pronunciando em voz baixa, para não correr o risco de falar uma besteira, né? Oikonomia, né? Oikonomia. O que é oiko em grego? Casa, né? O que é nomia? Regras, ou até leis, né? Então seria o que? Dispensação. Regras de uma casa, né? Numa tradução livre. Mas a ideia da palavra oikonomia é dispensação, que nada mais é do que administração, né? Então, dispensação quer dizer administração. É como Deus administra o curso da história a fim de trazer redenção à humanidade, né? Nós aprendemos que são quantas as dispensações? São 7 as dispensações, né? E essas dispensações, elas levam um nome, né? Eu vou colocar as iniciais delas, só numa perspectiva de recapitulação. A primeira se chama como? Inocência. A segunda? Consciência. A terceira? Governo humano. A quarta? Promessas. A quinta? Lei. A sexta? E a sétima? Reino. Essas duas aqui, ó, nós já vimos na semana passada. Está disponível para você poder assistir em casa depois, tá bom? Hoje nós vamos ver as outras 2 dispensações, hoje, né? Governo humano e promessa. Semana que vem, vamos ver lei e graça, e na próxima semana depois, iremos ver reino. Também havíamos aprendido que cada uma das dispensações, ela possui uma estrutura tríplice. Uma estrutura tríplice. E quais seriam essa estrutura tríplice? Número 1, responsabilidade. Responsabilidade. Deus responsabiliza o homem diante de alguma revelação ou orientação que ele dá à humanidade. Então essa é a primeira estrutura de cada. Todas as dispensações têm responsabilidade. Começa com uma responsabilidade. Depois, falha ou fracasso, né? É a segunda parte dessa estrutura. Por que fracasso? Porque o homem não consegue obedecer aquilo que ele pede na responsabilidade. O homem fracassa. Ele vai falhar. Deus faz uma aliança, Deus não quebra alianças, mas o homem quebra todas as alianças, e Deus aí tem que trazer o quê? Juízo. O que seria juízo? Seria um castigo. É uma forma de Deus responsabilizar com uma punição o fracasso da humanidade. Então, na inocência, nós vemos essa estrutura tríplice. Na consciência, nós vimos essa estrutura tríplice. Vamos ver isso no governo, na promessa, na lei, na graça e no reino. Essa estrutura tríplice. Também, na semana passada, eu adicionei uma nova estrutura, que a gente pode perceber em cada uma das dispensações. E seria o quê? Graça. Ou seja, mesmo que o homem fracasse nas orientações que Deus dá a ele, Deus ainda exerce uma forma de agraciá-lo. E a gente viu isso, né? Então, nós aprendemos que a dispensação da inocência, só trazendo aqui uma pequena recapitulação, na dispensação da inocência, o homem tinha apenas uma responsabilidade, né? Lógico, haviam outras orientações, mas responsabilidade central havia apenas uma. E qual seria? Um relacionamento com Deus baseado na confiança. Ou seja, Deus plantou um jardim, Deus deu ao homem o melhor ambiente, a melhor natureza, a melhor estrutura, deu a melhor esposa. E Deus falou o seguinte, ó, se você quiser saber algo sobre a criação, na viração do dia eu passo aqui e você conversa comigo, você me pergunta.
Então eu vou plantar uma árvore no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto, porque o que eu quero é que você se relacione comigo. Não é a sua relação com a árvore, é a sua relação comigo. Pergunta para mim, aquela árvore tem o conhecimento, mas não coma daquele fruto. Venha a mim, eu te respondo o que você quiser. E nós vimos que ele fracassou nesse crivo, né, de responsabilidade. Qual foi o fracasso? Ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E com isso veio o quê? O juízo. O juízo, ele foi tríplice, mas o principal foi a queda e a expulsão do jardim, né? Esse foi o juízo. Mas mesmo o homem caindo em pecado, sendo expulso do jardim, nós vemos a quarta estrutura da dispensação. Ainda a gente vê graça. E onde está a graça? Em Gênesis 3,15. Deus promete um redentor. Olha, mesmo diante do castigo, Deus traz a ele essa promessa a respeito do Messias. Muito bem, então um pequeno resumo de tudo aquilo que vimos na semana passada. Com relação à segunda dispensação que estudamos na semana passada, que é a dispensação da consciência, nós aprendemos que haviam várias orientações, mas havia uma responsabilidade central. E qual seria a responsabilidade central? É muito simples. Já que nós estamos na consciência, então a responsabilidade seria o seguinte: obedecer a Deus segundo a consciência. Porque eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, então agora eles têm consciência daquilo que é correto e daquilo que é errado, do bem e do mal. Então, a prova é agora o seguinte: você vai me servir, você vai me adorar com base na sua consciência. O que seria consciência? É aquela voz que fala no nosso interior, né? Que o apóstolo Paulo chama como essa voz interior? Lei natural. Você sabia que Deus colocou a lei natural a partir daquele momento em todos os seres humanos? Nós temos uma lei natural que é a voz do interior, a voz da consciência. Agora, nós sabemos que ela não é um guia seguro, mas Deus queria provar a obediência do homem através da consciência. E vimos mais uma vez que o homem fracassa violentamente. Porque qual foi o fracasso nessa segunda dispensação? A corrupção total. Gente, o homem se tornou violento. A Bíblia fala que Deus vai trazer o juízo. Eu já vou comentar sobre o juízo. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que a violência e a maldade subiu até o trono de Deus. E Deus desceu para ver. E viu que a maldade havia se espalhado em todos os seres humanos. Então a consciência não é um guia seguro. Pode o homem, através da lei natural, obedecer a Deus? Resposta: ele não consegue. O que é que ele consegue? Corromper-se. O que é que ele consegue? Ser violento pela lei natural. Aí vem o juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio, né? E nós vimos sobre esse juízo universal que tragou todos os homens, né? Mas mesmo assim nós vimos graça naqueles dias de juízo. Qual foi a graça que vimos? Deus salvando uma família numa arca. Ou seja, no meio do juízo, do castigo, Deus vai e salva e redime uma família, né? Talvez, irmãos, no futuro próximo, eu vou planejar com o pastor Jonas, eu quero trazer um estudo somente sobre o dilúvio. Tem muitas outras informações riquíssimas, que é um aprendizado fantástico, muitas outras informações. Gente, na sequência, então, nós vamos ver a terceira dispensação, que é o governo humano. Nós temos que lembrar que essa dispensação, ela começa bem no finalzinho do dilúvio. Essa dispensação, ela começa, né?
pousou num monte. Alguém sabe onde que a arca pousou? Ararat, né? A arca, ela está lá até hoje. Ela pousou no monte Ararat. Foi aqui que começa a terceira dispensação. Veja lá, Gênesis 8, versículo 4. Quem pode ler? Gênesis 8, 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17º mês, sobre o monte de Ararat. No monte de Ararat, né? Provavelmente a arca esteja lá até hoje, só que nós não temos acesso. Alguém sabe por quê? Nós não temos acesso à arca? Ok, gente, há uma tremenda dificuldade para nós termos acesso à arca, por razões políticas, por razões geográficas e por questões militares. Não é possível. A localização geopolítica, gente, é muito sensível, porque o Monte Ararat, ele está localizado a leste da Turquia, perto da fronteira com o Irã. No meio você tem o Monte Ararat. É uma área geograficamente, politicamente, muito sensível. Por quê? Porque há muitos conflitos ali, étnicos e religiosos. Inclusive, ao longo da história, essa região tem travado tensões entre os turcos, entre os armênios, entre os curdos. É uma zona militarizada, essa área aqui. É uma zona militarizada. E por questão de segurança, o governo turco mantém forte presença militar ali, naquela região, restringindo principalmente acesso de estrangeiros. Além disso, a geografia ela é muito hostil. O Monte Ararat é uma área vulcânica adormecida. Ela está a 5.000 metros de altitude. É o ponto mais alto da Turquia e que traz diversas dificuldades, dentre as quais o terreno é íngreme, acidentado, a neve ela é constante no topo, riscos naturais de avalanche, rachaduras no gelo, não há trilhas seguras e o clima é imprevisível. A visibilidade pode chegar a zero em qualquer instante. E tem mais, tem restrições governamentais, né? A Turquia, até hoje, gente, ela controla de modo rigoroso as expedições arqueológicas e religiosas na região. Muitas das vezes, quando um grupo de arqueólogos querem permissão, eles não conseguem entrar. E tem um detalhe especialmente importante, porque boa parte das pessoas que querem acessar o Monte Ararat é para tentar localizar a Arca de Noé. O governo turco ele tem receio de que haja descobertas arqueológicas naquela região, porque isso iria atrair atenção internacional. A Arca de Noé é um assunto que interessa os cristãos, os judeus e os islâmicos. As três maiores religiões do mundo, né? E essa ideia de provar a existência da arca pode gerar tensões religiosas, especialmente num país secular como a Turquia. Gente, retomando a dispensação do governo humano, quantas pessoas viviam nesse momento aqui, no início do governo humano? Quantas pessoas existiam no planeta? Apenas 8 pessoas, né? Eu acho interessante que na inocência começa com quantas pessoas? 2. Na consciência,
Começa com quantas pessoas? 4. Adão, Eva, Caim e Abel. E agora na terceira dispensação, ela começa com 8 pessoas. Quem são essas 8 pessoas? Noé e a esposa, Sem e a esposa, Cã e a esposa, Jafé e a esposa, né? Apenas 8 pessoas. E curiosamente, a partir de agora, irmãos, pela primeira vez, Deus concede ao homem isso daqui, ó, porque nunca existiu isso daqui. O primeiro governante chamava-se Noé. Deus deu a ele, Noé, a responsabilidade de governo. E interessante que o primeiro governador do mundo era cristão. Será que agora vai? Interessante que ele teve problemas com a sua própria casa, né? Mesmo sendo cristão, você pode ter problemas com a sua própria casa. E eu acho isso muito interessante, que quando Deus dá o governo a Noé, sabe qual foi a primeira orientação? O seu queixo vai cair. Você quer ver? Gênesis 9, versículo de número 6. Gênesis 9, versículo 6. E nós precisamos entender por que Deus deu a ele essa primeira orientação de governo. Quem pode ler? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eita, pastor, o senhor quer tocar nesse assunto mesmo? Gente, a primeira orientação que Deus deu a Noé estava entrando na arca, e Deus passa a ele a orientação. Deus estabelece, sabe o que? Pena capital. Por que Deus fez isso, gente? Deus estabelece a pena de morte por causa do contexto que o mundo se caracterizou antes do dilúvio. Como que era o mundo pré-diluviano? Um mundo corrupto, cheio de violência e cheio de morte. Deus precisava começar essa nova dispensação colocando um freio no ser humano. E como que Deus colocaria um freio? Ele estabelece a pena capital. Só para vocês se lembrarem como que era esse período que Noé vivenciou. Eu tenho dificuldade ainda hoje de entender pena capital. Mas Noé entendia o porquê Deus fez isso. Quer ver só? Leia comigo Gênesis 6:11. Veja, esse problema precisava ser resolvido, Deus já sabia, e começando uma nova dispensação, Deus estabeleceu uma forma disso acontecer. Quem pode ler Gênesis 6:11? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Está vendo, irmãos? Deus destrói e Deus pensa: eu não vou cometer o mesmo erro. Eu preciso parar isso. Né? Então veja que interessante. Qual foi a forma que Deus escolheu frear a maldade? Através de um governo. É o governo que iria aplicar a pena capital, não o homem individual. Se o homem individual ele pratica a pena capital, isso já é um assassinato ou é vingança. Essa autoridade foi dada ao governo. Ele pode aplicar isso. É uma forma que Deus usaria para poder frear. Interessante, irmãos, que a pena de morte, a pena capital, até hoje alguns cristãos têm dificuldade de aceitar esse assunto como sendo um assunto bíblico, né? Por exemplo, eu tenho pastores, amigos meus do ministério, que quando a gente entra nesse assunto, no seminário mesmo, quando nós tratamos desse assunto, a metade era contra e a outra metade era a favor, né, da pena de morte. E eu acho isso muito interessante,
porque as pessoas que são contra vai falar assim, mas Deus não é amor? Né? Deus não é perdão? Né? Para tentar invalidar essa orientação. Né? Mas vamos ler novamente o texto de Gênesis 9:6, para nós entendermos direitinho o que Deus está falando aqui. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, nós temos que entender que Noé tinha acabado de entrar na arca, e Deus passa a ele algumas dessas orientações. Uma nova era iria começar, e Deus já estava trabalhando com essa forma, orientando a Noé como governador, como o governo do mundo. E eu sei, irmãos, né, como conciliar esse assunto. Algumas pessoas falam, eu sou contra a pena de morte. Deixa eu me perguntar aqui, só para eu saber. Só para eu entender. Quantos de vocês aqui diria, eu sou contra a pena de morte? Só para eu saber. Eu não vou censurar você, nada. Só para eu saber. Levanta a mão. Eu sou contra. No nosso país eu seria contra, porque acho que só ia morrer gente inocente. Ok. Contra. Só a lavradora de garoto. Tá bom. Oi. Só desculpa, nós estamos atentando aqui, em Gênesis 9:6, Noé já tinha saído da arca. Sim. Não, perdão, mas o senhor disse que ele tinha entrado. Ah, tá, perfeito. Obrigado. Irmãos, quando a gente fala sobre a pena de morte, normalmente a gente usa aquele texto da lei, né? Não matarás. Né? Alguém entende o que quer dizer não matarás? Isso, o pastor Davi falou. Não matarás inocente, a ideia. Né? Não matarás inocente. Isso quer dizer que um assassino, ele perde o direito da vida. Deus fez isso para frear a maldade e proteger o homem de bem. Interessante que não apenas o assassino merecia a pena de morte, mas se você segue com a leitura, uma pessoa que pratica outros pecados, crimes hediondos, também era passivo de morte. Deus está falando isso a Noé, mas ele amplia isso, por exemplo, na dispensação da lei. Ele amplia isso na dispensação da lei. Por exemplo, a pena capital seria aplicada também a estupradores. Leia para mim alguém Deuteronômio 22, 25. Deuteronômio 22, 25. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deus está estabelecendo pena capital também na lei, justamente para frear a maldade. E não somente assassinos, estupradores, mas também sequestradores. Era passivo a ter pena de morte. Quer ver só? Êxodo 21, 16. Êxodo 21, 16. Se raptar alguém ou vender, ou for achado na sua mão, será morto. Lê novamente, irmão. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Obrigado. Desse modo, nós estamos, a gente está indo no período do governo humano. Deus está falando apenas para Noé que a forma dele punir o malfeitor é através da pena capital. Isso valia na época do governo humano, isso valeu no período da lei. A pergunta é, será que isso vale no período da graça? Paulo tratou desse assunto.
Quer ver só? Vamos ver? Romanos capítulo 13. Será que isso valeria para os dias do Novo Testamento? Será que no Novo Testamento também trata desse assunto? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Romanos 13, de 1 a 5. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que, preste atenção agora, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão o quê? Condenação. Continuemos. Porque os magistrados, sabe quem são magistrados aqui? São os juízes. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o quê? O bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Versículo 4 é o ápice desse ensinamento. Visto que a autoridade, ou seja, o governo, é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, olha como é para refrear o mal. Se fizeres o mal, o que? Ele sugere: tenha medo, tema, porque não é sem motivo que ela traz o que? Um abraço, um perdão, um beijo, traz o que? A espada. Pois é ministra de quem? Do diabo? É ministra de Deus, vingador para castigar quem, gente? O inocente? O homem de bem? O trabalhador? Não, o que pratica o mal. Versículo de número 5: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da, o que? Punição é a mesma coisa que juízo, mas também por dever de consciência. Eu sei que é um assunto delicado, e muitos cristãos têm o direito de eu não concordo, mas Deus concorda. Até porque quem estabeleceu isso foi quem? Foi Noé? Falando para si mesmo? Moisés? Não. Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus, E essa expressão, ele traz a espada, ou seja, a autoridade, o governo trazendo a espada. Paulo está se referindo a quem aqui? Roma. Ou seja, se você não fizer o bem, o soldado tirar a espada e colocar dentro da sua barriga, ela é ministra de Deus para fazer isso. E era um símbolo, gente, essa espada, ela foi símbolo de pena de morte no Novo Testamento. Então a espada que representa o direito das autoridades de punir severamente, até com morte, se for necessário, para proteger o bem e desencorajar o mal. Se isso fosse usado com legitimidade, aquele que pratica o mal teria medo de fazer o mal, porque saberia o que estaria na costa dele se ele fizesse isso. E Paulo, no versículo 4, vai dizer que essa expressão aqui é ministra de Deus. Então Deus deixou essa orientação a Noé, para começar, mas Deus deu outras duas orientações, está no versículo seguinte. A gente leu o versículo 6, não foi? Leiamos o versículo 7. Quem pode ler o versículo 7? Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Obrigado, pastor. Aqui nós temos outras duas orientações que foi dada a Noé, na dispensação da consciência. A primeira orientação foi a pena capital.
Só enfatizando, isso aqui é ampliado na lei e ela é confirmada na graça, né? Uma perguntinha: será que no reino vai ter pena de morte? Vai haver. No reino, na última dispensação, vai haver. E sabe quem vai executar? Aquele que vai reger com cetro de ferro. Sabe quem vai executar a pena? O próprio Cristo. Vai haver. Qual foi a segunda orientação dada a Noé? Multiplicai-vos. Por que haveria necessidade de se multiplicar, irmãos? Porque só tinha 8 pessoas, né? E havia uma terceira orientação. Qual seria? Povoai. Sim? Isso, povoai a terra. O que é povoar a terra? Eles deveriam se espalhar. Tá bom, gente? Esse período aqui, ele vai perfazer 300 anos. Esse período durou 300 anos. Uma boa perguntinha para a prova, hein? Esse período, a dispensação do governo humano, durou 300 anos. E a principal responsabilidade, pelo que parece, seria isso daqui, ó. A principal responsabilidade desse período. Assim como nas outras, haviam outras orientações. Na inocência haviam outras orientações. Na consciência, mas sempre tem a principal. Pelo que parece, a principal responsabilidade era povoar a terra. Irmãos, e para que não houvesse suspeita de que Deus haveria de destruir novamente a terra, porque pensa comigo, a humanidade que estaria nascendo a partir de Noé e seus filhos, e Noé contando a história do dilúvio, a história da criação para seus filhos e netos, eles poderiam pensar assim: poxa, mas se a gente vai embora, Deus manda um segundo dilúvio, a gente vai para onde? Então Deus fez uma aliança com eles, que Deus não iria mais destruir a terra com águas do dilúvio. E qual foi a forma que Deus iria tirar essa, talvez, justificativa para não obedecer essa ordem e se espalhar? Qual foi a aliança que Deus fez? Deus colocou no céu o quê? Gênesis 8, 20 e 22. Quem pode ler? Gênesis 8, 20 a 22. Deus fez uma aliança, né? Mostrando que Ele não iria voltar a destruir a terra com águas do dilúvio. Quem pode ler o texto? Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspiou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o verde como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ok, então Deus coloca um arco, né? Como aliança, né? Nessa dispensação, o fracasso não foi apenas moral, né? O fracasso ele foi coletivo e político, porque o período do governo humano mostra como seria um mundo sem Deus. No mundo sem Deus, o que foi que eles fizeram? Eles construíram uma cidade e uma torre que pretendia alcançar os céus. Ou seja, a torre que eles construíram, que mais tarde recebeu o nome de Babel, é a demonstração cabal do que o orgulho humano pode fazer no mundo sem Deus. E isso daqui, gente, é um símbolo da desobediência para não obedecer a Deus. Porque ao invés deles
obedecerem a Deus e se espalharem, eles decidiram em governo: vamos nos unir e não vamos nos espalhar. Vamos construir uma torre que alcance o céu. Isso você pode ver lá em Gênesis capítulo 11. Quem pode ler o versículo 1? E é toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Veja o versículo 2 também. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra, e Sinar, e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes por tijolo por pedra, e o betume por cal. Continua. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que nós sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Para que sejamos espalhados ou não sejamos espalhados? Hã? Não sejamos. Então eles decidiram, obrigado pela leitura, eles decidiram deliberadamente não obedecer a Deus. E aqui nós temos algumas informações curiosas, né? A primeira informação é que eles estavam unidos em um único idioma, em uma única forma de falar. Isso quer dizer que a decisão, gente, foi unânime de todos ali. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi o juízo de Deus? Em hebraico, Babel quer dizer confusão. E qual foi a confusão prática? Cada um começou a falar em um idioma formado, pronto, distinto. Eu acho interessante que é justamente aqui, na confusão de línguas, que surgem as nações. Surgem os povos. Justamente aqui na Babel. E agora eles são forçados a se espalhar, porque ninguém conseguia se entender. Olha Deus fazendo valer a sua vontade. Ah, vocês não vão? Não, nós não vamos. Ah, vocês vão sim. Deus faz a confusão, forçando eles então a se espalhar. Gênesis 11, versículo 8. Quem pode ler o 8? Está vendo? Ali o Senhor os dispersou. Gente, nós temos que aprender uma grande lição, que no final, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Você pode até bater o pé, você pode até resistir, você pode até falar não, mas no final do dia, Deus faz valer a sua vontade e os homens se espalham. Se nós fizéssemos aqui um contraste, no versículo 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. No versículo 7 e 8, Deus falando, né? Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Você consegue ver aqui o contraste entre mesmo idioma, muitos idiomas. E se você ler Gênesis capítulo 10, sabe o que você tem em Gênesis capítulo 10? A genealogia dos filhos de Noé. Eu acho interessante nós nos debruçarmos um pouquinho aqui em Gênesis 10 também, porque os filhos de Jafé, você sabe de quem você descende? Se você descende de Jafé, Sem ou Cã, você vai descobrir hoje.
Jafé. Jafé foi ele que deu origem ao povo europeu. Então toda aquela região da Europa nasce dos descendentes de Jafé. E não somente os europeus, mas o pessoal da Ásia do Norte. Ásia do Norte. Quem seriam essas pessoas aqui? Olha, inclui os alemães. Você tem descendência alemã? Os alemães, os russos, os gregos, os armênios, os romanos, os persas. Então, se você tem um ancestral dessa religião, pode ser que você venha da semente de Jafé. Cã, o filho amaldiçoado de Noé, deu origem ao povo africano. E os povos da Arábia. Isso. O povo da Arábia. Inclusive os egípcios, os etíopes e toda a África. Se nós estudarmos, por exemplo, a história do Brasil, você vai perceber que o Brasil, por ter sido colonizado pelos europeus, e o fato deles terem trazido africanos para cá, muito provavelmente os brasileiros é uma raça miscigenada. Pode ser que você tenha tanto traços da descendência de Jafé, quanto traços da descendência de Cã. Né? Os africanos vieram descendendo de Cã, e os europeus, quando vieram, descenderam de Jafé. E temos mais um filho ainda, né? De Noé. Qual o nome dele mesmo? Sem. Sem foi ele que deu origem aos povos do Oriente Médio. Oriente Médio. Os semitas, os hebreus, Oriente Médio. Eu acho interessante, aqui a gente vê a graça de Deus. É daqui que vem a descendência de quem? Do Messias, né? Os judeus. E aqui nesse ponto a gente vê, mesmo na confusão de línguas, mesmo eles intentando fazer o que Deus falou para eles não fazerem, Deus preserva a sua vontade, espalha eles, e disto vem a descendência do Messias. Com isso a gente fecha então a terceira dispensação. E vamos rapidamente entrar na quarta dispensação. Pastor, só. Oi. Posso fazer um comentário? Pode. Sobre a Torre de Babel, não é interessante que eles queriam atingir o céu e o juízo anterior tinha sido justamente o dilúvio. Então era uma forma, talvez, que eles queriam evitar um novo dilúvio. Sim. Queriam um lugar para fugir. Se fosse mais alto, porque é mais alto na montanha. Muito provavelmente sim. Obrigado pela colocação. Quarta dispensação. Qual seria? Promessa. Na verdade, essa quarta dispensação também poderia ser chamada patriarcal. Ela pode ser chamada promessa ou patriarcal, né? Ela começa a partir de Gênesis capítulo de número 12, né? Porque Gênesis 9, o que é o Gênesis 9? O que aconteceu em Gênesis 9? O dilúvio. Gênesis 10 aconteceu o quê? A genealogia dos filhos de Noé. Gênesis 11 aconteceu o quê? A Torre de Babel. A quarta dispensação, ela começa em Gênesis 12. E ela vai até Êxodo 19. O que acontece em Êxodo 19? Lá no Monte Sinai eles recebem
a lei. E a lei, que dispensação é? A quinta, a próxima, né? Termina uma, entra outra, né? Esse período aqui, quanto tempo durou a terceira dispensação mesmo? 300 anos. A quarta dispensação, ela vai durar 430 anos. A quarta dispensação, ela vai durar 430 anos. Esse período aqui, gente, que nós vamos entrar agora, e tentarei ser bem sucinto, ela é diferente em alguns aspectos das outras dispensações. Por quê? Porque aqui Deus não vai trabalhar com toda a humanidade. Deus vai trabalhar apenas com uma família aqui nessa dispensação. Na primeira dispensação foram quantas pessoas? 2. Na segunda, 4. Na terceira, 8. Na quarta, da terceira, 8. Na quarta, Deus vai trabalhar com uma família. E quem seria essa família que Ele vai trabalhar? A família de Abrão. Família de Abrão. E a responsabilidade aqui, irmãos, ela foi dupla. Qual seria a responsabilidade desse período? A primeira, confiar na promessa. A responsabilidade ela seria dupla. Confiar na promessa que Deus fez a Abrão. E a segunda responsabilidade seria habitar na terra da promessa. Abrão é chamado como? Pai do quê? Como que Abrão é chamado? Pai da fé. Mas você sabia que ele começou obedecendo a Deus? Mas ele não permaneceu? Porque Deus chamou ele de onde? Onde ele morava? Ur dos caldeus. E Deus chama ele para uma terra que ele haveria de dar como promessa. E o texto bíblico fala que ele começou obedecendo. E ele chegou até Canaã. Ele chegou até Canaã. Então ele deu sim um passo de fé com a família dele. Só que quando ele chegou em Canaã, o que havia em Canaã? Fome. A Bíblia vai dizer para nós que ele não permaneceu em Canaã. Ele foi para onde? Será que Deus pediu para ele habitar na terra do Egito? Não, Deus mandou ele habitar em Canaã. E não foi apenas Abraão que habitou no Egito, mas todos os seus filhos e seus netos. E vai chegar até José. Embora José tenha sido usado como instrumento de bênção, nunca foi a vontade de Deus que eles permanecessem no Egito. O plano de Deus é que eles habitassem na terra de Canaã. Ou seja, havia uma responsabilidade, o homem fracassa. Ou seja, a família fracassa. Porque aqui Deus está trabalhando não com a humanidade toda, mas Deus está trabalhando com uma família. E aí vem o juízo. Já que eles estão no Egito, qual foi o juízo? Escravidão. A escravidão durou 400 anos. Só de escravidão. Eles não deveriam ter ido para lá. Abraão falhou. Veio o juízo. Mas nós temos aprendido que mesmo diante do juízo, Deus demonstra graça. E qual foi a graça que nós vemos aqui nesse período de
de 400 anos de escravidão. Qual foi a graça? O povo clamou e Deus providencia quem? Um libertador. Deus manda Moisés como libertador para libertá-los desse lugar. Então aqui a gente vê mais uma vez a graça de Deus no meio do juízo. E aqui nós temos um ponto importante. Eu gostaria que você guardasse para a última dispensação. Como chama a última dispensação? Reino. Eu quero que você guarde o que eu vou falar agora. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança, ela é chamada aliança abraâmica. Deus promete a Abraão 3 coisas. Deus promete a ele o quê? Leia comigo Gênesis 12, de 1 a 3. Quem pode ler em voz alta rapidamente para a gente concluir a nossa aula de hoje? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. Quando Deus chama Abraão e pede para que ele vá para a terra da promessa, Abraão não consegue cumprir, mas Deus vai cumprir a sua aliança. Essa aliança ela não foi cumprida ainda, mas Deus promete 3 coisas a Abraão. Isso aqui é chamada aliança abraâmica. Ele promete, número 1, veja lá no texto, volta lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra para uma terra. Deus promete a Abraão uma terra, que seria a terra de Canaã. Abraão nunca tomou posse dessa terra. Deus promete também, continuando a leitura: e farei de ti uma grande. Israel nunca conseguiu ser uma grande nação. Israel sempre foi deixada como cauda, nunca por cabeça. Mas vai chegar um momento da história que Israel vai ser colocada como cabeça, não como cauda. Israel hoje é como cauda, ela é insignificante. E o texto bíblico fala uma bênção universal, que seria o reino do Messias, né? Em ti serão benditas, em ti. Esse ti, em ti, está falando da semente de Abraão apontando para o Messias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, ele está falando do Messias como rei. Messias rei. E o Messias rei está dentro de Abraão. Você consegue ver isso em Gálatas 3,16. Veja lá comigo. Gálatas 3,16. Então, eu vou falar para você guardar isso daqui, porque quando nós chegarmos na última dispensação, que é o reino, você vai ver o cumprimento disso daqui. Pastor Mário, o reino milenar vai acontecer mesmo? Gente, tem que acontecer. Porque tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpre. O homem quebra suas alianças, Deus não quebra suas alianças. Então o reino de 1000 anos, ele é necessário para que se cumpra essa aliança. É uma das alianças. Olha o que diz o texto de Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a quem? E ao seu descendente. Ele está se referindo a Gênesis 12, 1 a 3. E aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Quem é esse teu descendente? O Cristo.
Então, o que eu fico maravilhado quando eu estudo as dispensações, isso ocorre todas as vezes, porque esse conteúdo já ministrei outras vezes, é a clareza, irmãos, que Deus, através da história, está convergindo todas as coisas apontando para Cristo. Na inocência, Gênesis 3,15, apontava para Cristo. Na consciência, a arca apontava para Cristo. No governo humano, com o juízo da dispersão, apontando para a descendência de Sem, apontando para o Messias. Aqui em Abraão, apontando para o Messias. Tem um texto, eu quero terminar. Quando você estuda escatologia na perspectiva dispensacionalista, gente, a clareza que isso traz é tremenda. Leia esse texto comigo e eu fecho, para a gente fechar certinho no horário de 9 horas da noite. Leia comigo Efésios capítulo de número 1. Eu quero terminar aqui. Efésios capítulo 1. Eu vou ler apenas alguns versículos. Eu quero que você fique pensando naquilo que você estudou até agora. Ainda tem muita coisa para rolar. Posso ler? Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu quando? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Presta atenção agora. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, isso aqui é bondade, que propusera em Cristo, agora, de fazer convergir nele, no que? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Esse texto está falando que a bondade de Deus, ela foi revelada em Deus movendo toda a história para convergir no final em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar para nós encerrarmos? Eu vou pedir o irmão Heraldo que ore agradecendo a Deus pela aula de hoje. Santo eterno Deus, Pai querido, graças a Deus, Pai, por mais esse estudo na tua santa presença.